14 abril 2022. Cor litúrgica: branco. Quinta-feira Santa Ceia do Senhor. Primeira leitura: Ex 12,18:11-14. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: 2 Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. 3 Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: no 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. 4 Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais, conforme o tamanho do cordeiro. 5 O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro, como um cabrito. 6 E devereis guardá-lo preso até ao dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. 7 Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerem. 8 Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. 11 Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. 12 Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. 13 O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. 14 Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações, como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 115. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. Segunda leitura, 1 Cor 11,23-26, leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, 23 O que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti: na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão. 24 E, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. 25 Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. 26 Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Anúncio do Evangelho, Jó 13,1-15. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo escrito por João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. 2 Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. 3 Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava,
4 Levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. 5 Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. 6 Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés. 7 Respondeu Jesus: Agora, não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. 8 Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. 9 Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. 10 Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. 11 Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. 12 Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? 13 Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. 14 Portanto, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. 15 Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Inicie o Tríduo Pascal com a certeza de que Jesus te ama até o fim. 14 de abril. Meus irmãos e minhas irmãos, hoje é Quinta-feira Santa, também chamada de celebração do lava-pés. Lavar os pés dos discípulos, ou seja, acolhê-los em sua vida, é isso que Jesus faz com cada um de nós. Ele nos recebe em sua vida, porque o gesto de lavar os pés indica acolhida, hospitalidade. Então, Jesus nos quer perto dele, nos quer para ele, Jesus nos quer dentro do coração dele. Hoje, também é o início do Tríduo Pascal. Nós, na nossa igreja, viveremos esses 3 dias com tanta intensidade. E a palavra é bem categórica, pois o Evangelho diz: amou-os até o fim. Jesus nos ama até o fim. O amor de Cristo não se paralisa nem diante da traição de Judas nem da negação de Pedro. Vejam que forte, o amor de Jesus não se paralisa, Jesus não encontra barreiras para não nos amar, a menos que você não queira, porque Ele não vai tirar de você a sua liberdade. E nós precisamos compreender com qual amor nós somos amados. Para viver bem esse Tríduo Pascal, eu e você, precisamos compreender, com a mente e com o coração, o quanto Deus nos ama, o quanto Ele nos quer bem. Neste Tríduo Pascal, aprendamos com Jesus amar uns aos outros até o fim. E o amor de Jesus, como diz o Evangelho, é amar até o fim. Esse é o amor de Jesus. E, mesmo quando meu amor por Ele acaba, Jesus continua me amando. Mesmo quando eu terminar os meus dias nesta terra, Jesus continuará me amando. Mesmo quando este mundo se concluir, Jesus continuará me amando. E a consequência desse amor, a sua morte, e morte de cruz. E Ele permanece amando. O amor de Jesus é até o fim. E Jesus começa o gesto de hoje a partir dos pés, uma parte tão inconveniente, que sujamos muito, sobretudo na época de Jesus, em que se andava descalço ou de sandália, era uma parte do corpo muito ligada à sujeira, e Jesus parte daquilo que é inconveniente em mim e em você. Ele começa nos amando não da parte mais bonita, e sim da parte inferior, da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, aquela parte que temos mais vergonha, que queremos esconder, que não temos coragem de apresentar para Ele. Jesus começa nos amando a partir da nossa miséria, do nosso pior. E isso causa tanta repulsa que, imediatamente, Pedro diz: Senhor, tu nunca me lavarás os pés. Porque nós somos assim, nos causa repulsa quando alguém quer nos amar por inteiro, quer nos amar pela parte mais frágil de nós.
Nós não aceitamos a quem nos ame a partir do nosso pior porque é muito doloroso, vai exigir muita humildade de nós, vai ter de quebrar o nosso orgulho, a nossa arrogância, vai ter de nos fazer pequenos. Mas Jesus, mesmo sendo grande, sendo o maior, se fez tão pequeno, se debruçou para lavar os pés de seus discípulos. Aprendamos com o Mestre, aprendamos com o Senhor a lavar os pés uns dos outros, a amar os nossos irmãos até em suas condições de fraquezas e fragilidades, porque Ele nos amou até o fim. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. 14 Santa Ludovina Santo Dude a Virgem 1380-1433. Segundo a tradição é invocada como intercessora dos doentes crônicos. Origem holandesa. Santa Ludovina nasceu em 1380 na Holanda. Sua família era humilde, caridosa e, principalmente, riquíssima em espiritualidade. Infância caridosa. Ainda quando criança, Ludovina recolhia alimentos e roupas para doar aos pobres e doentes. Foi uma jovem viva, eficaz e cheia de brincadeiras. Possibilidades. Antes dos 15 anos de idade, ela recebeu muitas propostas de casamento, mas, por amor a Jesus, permaneceu fiel em sua vocação por uma vida consagrada ao Senhor. Em sua adolescência sofreu um acidente e ficou praticamente paralisada. Enfrentou a enfermidade com a ajuda da família e de seu diretor espiritual. Encontrou, nessa situação, uma oportunidade de se unir-se à cruz gloriosa do Senhor. Espiritualidade da cruz. Tinha uma forte intimidade com a cruz do Senhor e pautava sua vida pela ciência da cruz. Enfrentou vários desafios. Ao longo de sua vida, foi incompreendida por muitos e até acusada de mentirosa. Seu legado não para por aí. Diante de todas as realidades, a jovem resolveu dar a mesma resposta de Jesus no alto da cruz. Enxergando todas essas realidades, a partir do amor e do perdão, a santa oferecia todas as suas dores pela conversão dos pecadores, e pela salvação das almas. Por fim, não pedia mais que o Senhor aliviasse suas dores, pois todas as coisas eram ordenadas para o amor. Vida penitencial intensa. Segundo a história, passou cerca de 7 anos sem comer nem beber nada. Recebia, como alimento, Jesus Eucarístico. No dia 14 de abril do ano de 1433, foi chamada à eternidade. Morreu de forma serena e em paz. Em 1890, o Papa Leão X elevou a santa ao altar e autorizou o seu culto para o dia de sua morte. A minha oração. Senhor Jesus, perdoe nossas ansiedades e desespero nos momentos de dor. Concedei-nos, pelas preces de Santa Ludovina, que soube manter a serenidade durante sua enfermidade, a paciência para enfrentar com coragem e paz as dores e as tristezas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Ludovina, rogai por nós.